Fala pessoal, sou Leandro com vocês, seu Nerd Professor, o seu professor Nerd, você decide. Alien Earth voltou com o episódio 3, Metamorfoses, e esse episódio trouxe muito mais do que eu estava esperando. Teve confronto direto com o Xenomorfo, revelações bizarras sobre os híbridos, o End no limite e as corporações mostrando que vão colocar o lucro acima de tudo. Quem imaginava, né? Foi mais tenso, mais misterioso e finalmente com cara de Alien. Bora para análise completa porque esse aqui vale cada detalhe. Vem comigo. O episódio 3 de Alien Earth, Metamorfose, já começa entregando o que muita gente queria desde o piloto, um clima de terror. O Andy está correndo para salvar o irmão que está preso numa armadilha montada pelo Xenomorfo. Ele está grudado na parede de uma caçamba de caminhão, de um container, né, com aquela gosma, naquele processo clássico que a gente já viu na franquia. Os aliens, eles mantêm hospedeiros vivos para atrair outros ou para se tornarem futuros criadores. Não é nada pessoal, é só biologia da espécie funcionando. Nesse momento a atmosfera muda bastante, porque o perigo é real, o ritmo é mais tenso. Pela primeira vez, a série me fez sentir que eu estava dentro da franquia Alien de verdade. A Wendy se arrisca ao enfrentar aqui a criatura, e ela chega até a atingir o bicho no teto do container, caminhão ali, o que resulta naquela cena clássica, né, do sangue ácido escorrendo e derretendo as coisas por aí. A luta é bem intensa, mas o detalhe mais interessante é que um pouquinho antes, o Alien, assim como havia feito com o Cyborg Morrow, ele hesita, ele não vai pra cima da Wendy, sabe? E nem do Hermit de imediato. É como se ele percebesse que ela não é orgânica e então não serve como hospedeira. É uma escolha narrativa curiosa que acrescenta camadas de mistério sobre a relação dela com as criaturas. Ainda assim, no final desse embate, o Hermit está bem ferido, né? Ele foi atingido pela cauda do Xenomorfo. E a Wendy fica presa dentro de uma sala com o bicho, acaba brigando com ele e consegue vencer o Xenomorfo, né? Mas ela acaba machucada e tem aquele fluido branco escorrendo da cabeça. O Hermit tenta falar com ela, tenta ajudar ela, mas como ele também tá todo ferrado, acaba desmaiando do lado da irmã. Essa abertura já mostra que Metamorfoses é diferente dos dois primeiros episódios. Aqui a série abraça um clima mais obscuro, coloca os protagonistas em risco real e finalmente entrega um pouco daquela tensão que estava faltando. E é nesse tom que eu vou conduzir a nossa análise completa desse episódio, passando aqui pelos híbridos, pelas tramas corporativas e pelas novas revelações sobre a relação entre o Andy, Kush e os aliens. E claro, a gente vai descobrir um pouquinho mais sobre os híbridos também. Mas antes de seguir, lembra de apoiar o canal, tá? E é bem fácil, tá? É só clicar agora no like, isso ajuda muito mesmo, galera. É só um cliquezinho, clica ali. E se inscreve também com o sino das notificações ativado. Senão o YouTube não te avisa assim que sair vídeo novo aqui no canal. Eu tô buscando, correndo para fazer sempre 3 vídeos por semana, com análise de séries, filmes, livros e com muita informação para você. Se quiser mais, entra no clube de membros. Lá você tem acesso a vídeos antecipados e enquetes inclusivas. Também tem o nosso grupo de WhatsApp, tá? É de graça. O link tá aqui na descrição. Vem conversar direto comigo e com os outros nerds que me ajudam a fazer esse canal. Enquanto isso, os híbridos estão numa situação que mistura poder e infantilidade. Cara, são crianças e corpos super potentes, mas a mente é de criança e a série faz questão de ficar mostrando isso o tempo todo. Tem momentos em que eles ficam discutindo sobre os nomes que receberam após a transição, por que é o Andy, é uma conversa que, cara, parece meio estranha, mas mostra como a identidade deles ainda é confusa. Ao mesmo tempo, algumas dessas cenas também escorregam para o caricato. Os híbridos falam como crianças, mas às vezes parece forçado demais. Os dois guri lá ficam repetindo mano a todo instante e, cara, isso quebra o clima de tensão pra mim. Eu entendo a proposta, mas às vezes enche o saco. Você não é chato pra caralho. Pelo menos o Morrow chega ali naquela história e acaba meio com a palhaçada. Ele aparece armado, intimidando, né, os dois, e a reação deles é de pura criança, né? Tem medo, confusão, nervosismo. Nesse momento ele percebe que tem algo fora do normal, porque eles são sintéticos, mas comportam-se como crianças. E é diferente do padrão de sintéticos, que costumam ter personalidades adultas e frias, como o Kirsch, por exemplo, que está ali, né, recolhendo as espécimes. Pelo que ele diz, são 5 espécimes não catalogadas, que a gente viu até agora. Tem o Xenomorfo, tem aquele bicho que suga o sangue, tem o polvo-olho, tem aquela planta que fica pendurada e tem mais um que eu me perdi. Você sabe qual que é? Sabe? Comenta aqui embaixo pra mim.
Mas a partir daí, o Morrow ele muda a abordagem, ele vai primeiro se conectar ao sistema, né, transferir os dados que tá tudo ali pro próprio cérebro, para que o pessoal da Prodigy não tenha acesso a eles. Então ele avança contra o Slightly e implanta algo que, cara, saiu do próprio braço dele, que ele criou no dedo, né? É um dispositivo que a gente vai descobrir depois o que é um dispositivo de comunicação. Esse movimento é meio estranho, é quase como se ele quisesse criar uma ligação direta com aquele garoto. Aqui eles têm uma conversa bem filosófica, né? Na hora parece estranho, mas depois fica clara a intenção do Morrow. Ele está tentando criar uma brecha para entrar na Prodigy, e para isso ele vai precisar de alguém lá de dentro. A conversa deixa os híbridos bem desconfortáveis, afinal o Morrow faz umas questões bem filosóficas, né? O que é certo? Seguir as ordens como ele fez, salvar a tripulação é prioridade, ou existe um outro caminho? Aqui a série sai do simples embate com monstros e começa a levantar questões bem interessantes. Morrow, aliás, ganha ainda mais camadas quando descobrimos sua conexão com a Yutani. Ele está fora de casa há 65 anos, então ele já não tem mais família, não tem um passado, não tem mais amigos. Todo mundo morreu, acabou. E tudo que lhe sobrou é a missão, e isso torna suas escolhas mais complexas. É um personagem que traz densidade para a série, porque, diferente dos híbridos que ainda estão se descobrindo, ele já perdeu tudo e só sobrou o dever. A relação que ele começa a construir com o Slightly mostra bem isso. Ele é um homem frio, um ciborgue, mas que consegue ganhar a confiança dessa criança. Enquanto isso, as corporações continuam mostrando qual é a prioridade: lucro. Boy Cavalier quer as criaturas a qualquer custo, mesmo contra as indicações do Kush e dos cientistas, que deixam claro que é um risco imenso. Eles estão a ponto de trazer uma novidade, que são os híbridos, que ainda é segredo. E, cara, ele vai trazer criaturas que podem pôr tudo a perder só porque ele quer. É claro, ele tem várias intenções por trás. São armas biológicas que podem valer trilhões. Tem uma cena que a tensão entre eles quase estoura, entre ele e um dos cientistas, porque enquanto ele questiona a decisão de enviar a Wendy, os híbridos, para o local do acidente, o Boy vê isso como uma oportunidade de avançar nessas experiências. É aquela velha história de Alien, né? A ciência pede cuidado, mas o capital empurra pra frente mesmo que custe vidas. Olá, eu gosto de dinheiro. Aí vem o processo de reparo da Wendy. A doutora Sylvia consegue salvar e reconstruir ela. E a primeira coisa que a Wendy faz ao voltar é tentar saber do irmão. Ela sai andando atrás do cara. Ela mostra assim que, mesmo que ela seja totalmente sintética agora, lá dentro tem ainda humanidade. Em paralelo, temos Boy Cavalier flertando com os limites do perigo. Ele se aproxima de um ovo de xenomorfo. Chega a parecer que vai dar ruim, o coisa começa a abrir. Mas o Kush intervém a tempo. Ele percebe o que pode acontecer e tira o Boy de lá. Agora o sintético está à frente das pesquisas com o aval do chefe. O laboratório, aliás, ganha uma boa dose de tensão nesse episódio. E temos a volta do bicho olho polvo. Cara, que bicho doido. Ele aparece mais uma vez. E cara, é uma daquelas criaturas que a gente não sabe se é uma experiência que saiu do controle, se é um estágio diferente, alguma coisa que pode evoluir. E se esse bicho evoluir, meu Deus do céu. E nesse ambiente a gente descobre também que os híbridos têm tudo o que eles veem gravado. Gente, é zero privacidade. É como se a vida deles fosse um experimento constante. O que no final é, né? E isso levanta mais uma questão. São crianças, mas também são recursos e provavelmente ninguém sabe que eles estão aí, então quem vai defendê-los? Ninguém. Isso é cruel. E é justamente nas mãos do Kush que a trama ganha um peso a mais. Ele leva os híbridos para estudar os ovos de xenomorfo. Afinal, seres sintéticos não podem servir de hospedeiros para os xenomorfos. Finalmente temos uma cena de tensão de verdade. Ele abre um dos ovos e retira aquele facehugger de lá, e de dentro do facehugger ele retira um embrião. Só que aqui tem um diferencial. Enquanto isso acontece no laboratório, a Wendy, que está caminhando pelos corredores, começa a sentir uma dor aguda, como se estivesse conectada de alguma forma àquela criatura. É um momento bem bizarro e misterioso, e mostra que o vínculo dela com os aliens pode ser muito mais profundo do que a gente imaginava. O porquê a gente não sabe, e da onde surgiu isso também é um mistério que vai ter que ficar para os próximos episódios. A cena ainda fica mais perturbadora quando Kush, em vez de simplesmente destruir ou conter aquele embrião, decide usar uma abordagem que, cara, eu fiquei tipo, parece loucura. Ele jogou o bicho, que parece um girino, dentro de um tanque que contém um pulmão que tinha sido retirado do Hermit. Porque eu não sei, ninguém falou nada, não tem nenhuma explicação clara nesse momento sobre isso. É apenas mais um elemento de mistério e de horror biológico. Ao mesmo tempo vem aquela sensação de angústia, né? A gente sabe que isso não vai acabar bem. Essa escolha narrativa é bem inteligente,
porque finalmente devolve um pouco do desconforto que a franquia Alien sempre soube provocar. Não tem tanto aquele susto tradicional, mas é o clima de diabos eu acabei de ver que tá segurando a gente na tela. E ao colocar a Wendy sentindo isso, aquela sensação, a série reforça a ideia de que ela está se tornando algo único, inclusive diferente dos outros híbridos. Ela não é totalmente humana, não é totalmente sintética e agora talvez tenha uma certa ligação com os xenomorfos e também consegue controlar aparelhos eletrônicos. Lembra do outro episódio que ela controlava as telas? Isso leva também à situação da outra híbrida que estava questionando o boy sobre quem era a principal, quem era a preferida, e tem toda uma tensão entre elas começando a crescer aqui também. Principalmente quando a gente fala das três meninas, parece que elas estão disputando o protagonismo. O episódio termina nesse clima de mistério e tensão, não é mais sobre política corporativa ou discussões de laboratório. Agora a série finalmente coloca o elemento de horror, de mistério biológico no foco. Vemos o Andy se aproximar ainda mais dessa linha tênue entre humano, sintético e alien. Vemos os híbridos se mostrando cada vez mais como crianças presas nesse jogo que é muito maior do que eles. E vimos Cavalier provar que está disposto a seguir até o fim, mesmo que isso signifique colocar todo mundo em risco. Para mim, Metamorfoses é o melhor episódio até agora. Ele deixa de lado parte da política corporativa excessiva, traz mais mistério, mais tensão e finalmente algumas cenas que realmente remetem ao espírito da franquia Alien. Não é um terror que faz a gente pular da cadeira, mas é um suspense que segura, causa desconforto e abre um caminho muito mais promissor para o futuro da série. Tá criando a tensão que a gente espera que estoure mais pra frente. Minha nota para esse episódio então é 7,5. E agora aquela força que você já conhece, né? Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sino para não perder os próximos vídeos e comenta aí o que você achou de Alien Earth Metamorfoses. Tô sempre de olho nos comentários e eu quero saber se você curtiu ou se, assim como eu, tá esperando ainda mais terror dessa história. Forte abraço e se cuide.